Meu nome é Isabela. Tenho 33 anos e moro em São Paulo. Se alguém me perguntasse qual foi o dia mais doloroso da minha vida, muita gente imaginaria que foi quando minha empresa quase faliu nos primeiros meses. Mas não. O dia que realmente destruiu uma parte de mim foi aquele em que meus próprios pais decidiram que o lançamento da empresa da filha deles não merecia sequer uma hora do tempo deles. O mais irônico é que 3 anos depois, foi meu pai quem ligou insistindo para que eu aparecesse em um jantar de família. A diferença é que, naquela altura, minha empresa já tinha ultrapassado uma avaliação de 150 milhões e meu rosto estampava as principais revistas de negócios do Brasil. Mas eles não estavam ligando para a filha, eles estavam ligando para o dinheiro. E o que meu pai não fazia ideia era que, naquele jantar, quem seria surpreendido não seria eu, seriam eles. Antes de contar como tudo chegou a esse ponto, preciso voltar ao dia em que a última esperança que eu tinha pela minha família morreu. Era uma sexta-feira ensolarada em São Paulo. O trânsito parecia menos caótico do que o normal e eu dirigia até o centro de convenções onde aconteceria o lançamento oficial da minha startup de tecnologia logística. Eu tinha passado quase 4 anos trabalhando sem férias, dormindo poucas horas por noite e sacrificando praticamente toda a minha vida social para construir aquela empresa. Naquela manhã, recebi a confirmação de que mais de 200 investidores, jornalistas e empresários haviam confirmado presença. Era o maior dia da minha carreira, mas para mim, havia uma presença que valia mais do que todas as outras juntas. A dos meus pais. Dias antes fiz questão de entregar o convite pessoalmente. Minha mãe sorriu sem entusiasmo e apenas disse que veria se seria possível. Meu pai nem levantou os olhos do notebook enquanto respondia: "Vamos tentar aparecer." Mesmo assim, eu quis acreditar. Passei horas escolhendo o vestido, preparando meu discurso e imaginando o momento em que eles se levantariam para me abraçar depois da apresentação. Enquanto o motorista estacionava em frente ao auditório, olhei para o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Mesmo assim, sorri para mim mesma. Eles vão chegar, pensei. Eu ainda não sabia que naquela mesma hora, minha família inteira já tinha escolhido estar em outro lugar e que essa escolha mudaria completamente o rumo da minha vida para sempre. Respirei fundo antes de subir ao palco. As luzes do auditório eram fortes e centenas de pessoas conversavam enquanto esperavam o início do evento. Investidores, jornalistas, empresários e parceiros ocupavam quase todos os lugares. Mas entre tantos rostos desconhecidos, meus olhos procuravam apenas 4 pessoas. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha tia, que sempre dizia que estaria presente nos momentos importantes. As cadeiras reservadas para minha família continuavam vazias. Olhei discretamente para o relógio. Faltavam apenas 5 minutos para a apresentação começar. Deve ser o trânsito, tentei convencer a mim mesma. Meu celular permaneceu completamente silencioso. Poucos minutos depois, a apresentadora anunciou meu nome. O público começou a aplaudir enquanto eu caminhava até o palco. Sorri para todos. Mas por dentro sentia um vazio impossível de explicar. Durante 40 minutos apresentei a empresa. Mostrei os resultados, revelei novos contratos nacionais e expliquei nossa expansão para outros estados do Brasil. No final, o auditório inteiro ficou de pé. Foi a primeira vez que recebi uma ovação de pé. As pessoas gritavam meu nome. Os fotógrafos tiravam dezenas de fotos. Investidores faziam fila para conversar comigo. Mas enquanto todos comemoravam, meus olhos voltaram novamente para aquelas 4 cadeiras. Continuavam vazias. Naquele instante percebi que o sucesso profissional não conseguia preencher o buraco que minha própria família deixava. Quando finalmente consegui sair do palco, peguei o celular esperando encontrar uma desculpa. Nada. Nenhuma chamada. Nenhuma mensagem. Nem sequer um parabéns. Meu coração começou a apertar. Resolvi ligar para minha mãe. Ela não atendeu. Liguei para meu pai. Caixa postal. Tentei meu irmão. Ele recusou a ligação. Alguns minutos depois, meu telefone vibrou. Era apenas uma mensagem da minha mãe. Desculpa, filha. Surgiu um compromisso de última hora. Depois conversamos. Li aquela frase várias vezes. Era fria. Curta. Como se meu maior sonho fosse apenas mais um compromisso qualquer. Algo dentro de mim dizia que havia mais naquela história. Abri o Instagram quase por impulso. A primeira publicação que apareceu foi do meu primo. Era um vídeo gravado menos de 10 minutos antes. Reconheci imediatamente o lugar. Um restaurante de luxo na zona sul de São Paulo. A câmera mostrava minha família inteira rindo ao redor de uma mesa enorme. Meu pai erguia uma taça de vinho. Minha mãe batia palmas. Meu irmão sorria enquanto cortava um enorme bolo. No centro da decoração havia um letreiro iluminado. Parabéns, Gustavo. Meu irmão havia acabado de anunciar que abriria uma academia de luxo com
dinheiro emprestado pelos meus pais. Eles tinham organizado uma festa inteira para comemorar um negócio que nem sequer existia ainda. E para isso decidiram faltar ao lançamento da empresa que eu havia construído, sozinha durante 4 anos. Fiquei olhando aquele vídeo repetidas vezes. Cada risada parecia atravessar meu peito. Cada brinde dizia claramente quem realmente importava naquela família. Naquela noite, enquanto todos comemoravam o futuro incerto do meu irmão, eu fechava contratos milionários completamente sozinha. Foi exatamente naquele momento que tomei uma decisão silenciosa. Nunca mais imploraria pela atenção da minha família. Se um dia eles voltassem a me procurar, não encontrariam mais a filha desesperada por aprovação. Encontrariam uma mulher completamente diferente. E eles ainda não faziam ideia do preço que pagariam por terem feito aquela escolha. Na manhã seguinte, acordei diferente. A dor ainda estava ali, mas já não era a mesma. Ela tinha deixado de ser tristeza e se transformado em combustível. Naquele dia, prometi a mim mesma que nunca mais tomaria uma decisão esperando a aprovação da minha família. Passei a viver apenas para construir a empresa. Durante os 3 anos seguintes, praticamente desapareci da vida de todos. Enquanto meus pais viajavam com meu irmão, Gustavo, para resorts e postavam fotos nas redes sociais, eu atravessava o Brasil fechando contratos, visitando centros de distribuição e dormindo em hotéis de aeroporto. Minha startup crescia em silêncio. Primeiro vieram grandes clientes em São Paulo, depois Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre. Logo começamos a atender empresas em toda a América Latina. Cada contrato fechado era uma resposta silenciosa para todos que disseram que eu nunca conseguiria. Enquanto isso, minha família nunca perguntava como eu estava. Quando lembravam da minha existência, era apenas para enviar mensagens genéricas em aniversários ou no Natal. Nenhuma visita, nenhuma ligação, nenhum interesse verdadeiro. Até que numa terça-feira de manhã tudo mudou. Meu celular começou a tocar sem parar. Jornalistas, investidores, empresários, amigos antigos, todos queriam falar comigo. Nossa empresa havia acabado de aparecer na capa de uma importante revista de negócios. A manchete dizia: a brasileira que transformou a logística com uma empresa avaliada em mais de US$ 150 milhões. Pela primeira vez, meu rosto estava em todos os lugares. Na televisão, na internet, nas redes sociais. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação. O nome que apareceu na tela me fez congelar. Pai. Fazia quase 1 ano que ele não me ligava. Atendi. Isabela, minha filha. Que orgulho de você. Disse ele com uma alegria que parecia ensaiada. Fiquei em silêncio. Ele continuou falando como se nunca tivesse desaparecido da minha vida. Sua mãe está emocionada. A família inteira viu sua entrevista. Sempre soubemos que você era inteligente. Sempre. Aquela palavra quase me fez rir. Sempre foram eles que ignoraram meu lançamento. Foram eles que chamaram meu sonho de perda de tempo. Foram eles que investiram centenas de milhares de reais no meu irmão enquanto diziam que meu projeto era arriscado demais. Mas continuei ouvindo. Então veio o verdadeiro motivo da ligação. Estamos organizando um jantar especial da família amanhã à noite. Você precisa vir. Temos um assunto importante para conversar. Ali estava. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma explicação. Nenhuma conversa sobre os anos de silêncio. Eles simplesmente agiam como se nada tivesse acontecido. Aceitei o convite imediatamente. Claro, estarei lá. Meu pai sorriu do outro lado da linha. Sabia que podia contar com você? Desliguei. Logo depois, outra ligação entrou. Era a Lina, minha diretora financeira. Isabela, preciso te contar uma coisa. Ela explicou que uma empresa de consultoria havia enviado uma solicitação para analisar a saúde financeira do grupo empresarial da minha família. Por curiosidade, nossa equipe investigou. A situação era muito pior do que imaginávamos. A empresa administrada pelo meu pai acumulava dívidas enormes. O negócio do meu irmão havia fracassado poucos meses depois da inauguração. Empréstimos bancários estavam vencendo. Existiam processos judiciais. Fornecedores pressionavam diariamente. Se nada mudasse rapidamente, eles perderiam praticamente todo o patrimônio da família. Fechei os olhos. Tudo finalmente fazia sentido. Eles não sentiam saudades da filha. Sentiam falta da empresária milionária. O jantar não era um reencontro. Era uma negociação. Naquela noite, entrei na garagem do meu prédio e passei pelo meu carro esportivo novinho. Sorri. Peguei as chaves do meu antigo hatch, já bastante desgastado pelo tempo. Era o mesmo carro que eu dirigia quando minha empresa ainda lutava para sobreviver. Eu queria que eles acreditassem que nada havia mudado. Também pedi para o departamento jurídico preparar uma pasta completa com documentos, contratos e relatórios. Não porque eu pretendesse entregar dinheiro. Muito pelo contrário. Eu iria entregar algo que eles jamais esperariam receber.
enquanto dirigia pelas ruas iluminadas de São Paulo rumo ao restaurante onde aconteceria o jantar. Uma única pergunta ocupava minha mente. Até onde uma família seria capaz de ir quando descobrisse que a pessoa que sempre ignorou agora era a única capaz de salvá-la? E eu estava prestes a descobrir essa resposta olhando nos olhos deles. Quando entrei no restaurante, todos já estavam sentados. Minha mãe foi a primeira a se levantar. Abriu um sorriso enorme, daqueles que eu não via havia anos. Isabela, minha querida, que saudade! Ela tentou me abraçar. Dei apenas um sorriso educado e apertei sua mão. Meu pai levantou a taça. Hoje é um dia especial. Nossa filha é um orgulho para toda a família. Quase engasguei com aquela frase. Durante anos eu havia sido invisível. Agora, de repente, eu era motivo de orgulho. Sentei-me calmamente. Observei cada rosto naquela mesa. Meu irmão Gustavo evitava olhar diretamente para mim. Minha tia sorria o tempo inteiro, como se nunca tivesse desaparecido da minha vida. Os garçons começaram a servir o jantar. Durante quase 20 minutos, ninguém mencionou o verdadeiro motivo daquele encontro. Conversavam sobre viagens. Falavam da minha entrevista na televisão. Elogiavam meu vestido. Perguntavam sobre minha empresa. Era tudo artificial. Até que meu pai limpou a garganta. Isabela, existe uma oportunidade para fazermos algo maravilhoso em família. Ali estava. Finalmente. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Nossa empresa está passando por uma fase temporária de reorganização financeira. Olhei rapidamente os papéis. Eu já conhecia cada número dali. Minha equipe havia analisado tudo no dia anterior. Eles estavam praticamente quebrados. Meu pai continuou. Se você investir apenas uma pequena parte do seu patrimônio, conseguiremos recuperar tudo rapidamente. Minha mãe segurou minha mão. Filha... Família ajuda família. Meu irmão resolveu falar pela primeira vez. Você nem vai sentir falta desse dinheiro. Olhei para todos em silêncio. Depois fechei lentamente a pasta. Respirei fundo. E perguntei calmamente. Posso fazer apenas uma pergunta antes? Meu pai assentiu. Claro. Olhei diretamente para ele. Onde vocês estavam no dia do lançamento da minha empresa? O restaurante inteiro pareceu ficar silencioso. Minha mãe desviou os olhos. Meu irmão começou a mexer no copo. Meu pai respondeu rapidamente. Isso aconteceu há muito tempo. Interrompi. Não. Eu perguntei onde vocês estavam. Ninguém respondeu. Continuei. Lembram quando fiquei horas esperando por vocês? Quando reservei lugares na primeira fila? Quando olhava para a porta acreditando que minha família apareceria? Minha voz permanecia calma, mas cada palavra fazia o silêncio aumentar. Naquela noite vocês escolheram comemorar um projeto que nem existia, enquanto ignoravam o maior momento da minha vida. Minha mãe começou a chorar. Filha, nós erramos. Balancei a cabeça. Não. Vocês fizeram uma escolha. Abri minha bolsa e coloquei outra pasta sobre a mesa. Meu pai sorriu discretamente. Provavelmente acreditou que ali estava o contrato do investimento. Empurrei a pasta na direção dele. Abram. Ele abriu. Seu sorriso desapareceu em poucos segundos. Dentro havia documentos oficiais, relatórios financeiros, registros públicos, contratos, notificações judiciais. Tudo organizado. Ele levantou os olhos completamente pálido. Como conseguiu isso? Porque antes de vir, minha equipe analisou toda a situação financeira da empresa da família. Meu irmão ficou nervoso. Então você sabe que precisamos da sua ajuda. Sorri pela primeira vez naquela noite. Sei exatamente do que vocês precisam. Meu pai respirou aliviado. Mas o alívio durou apenas alguns segundos. E justamente por saber, eu não vou investir um único dólar. O silêncio foi absoluto. Minha mãe começou a chorar ainda mais. Isabela, por favor. Olhei para ela, sem raiva, sem gritar, sem vingança, apenas com serenidade. Durante anos eu pedi apenas uma coisa: presença. Não dinheiro, não carros, não herança. Só queria que minha família estivesse ao meu lado. Vocês disseram que nunca tinham tempo. Agora querem que eu entregue o tempo da minha vida transformado em dinheiro. Isso não vai acontecer. Meu pai bateu na mesa. Você vai abandonar sua própria família? Respirei profundamente. Não. Quem abandonou a família foram vocês. Muito antes desta noite. Levantei-me. Peguei minha bolsa. Antes de sair, deixei um último envelope sobre a mesa. Meu pai abriu imediatamente. Dentro havia apenas um cartão. Nele estava escrito: a maior riqueza que construí não foi minha empresa. Foi aprender que meu valor nunca dependeu da aprovação de quem escolheu me ignorar. Olhei para todos uma última vez. Nenhum deles conseguiu sustentar meu olhar. Saí do restaurante sentindo um peso enorme desaparecer dos meus ombros. Na semana seguinte, minha empresa anunciou oficialmente uma expansão internacional, criando centenas de novos empregos no Brasil. Os jornais falaram sobre o crescimento da empresa.
mas ninguém sabia da verdadeira vitória que eu havia conquistado. Meses depois, soube que meu pai vendeu parte do patrimônio para pagar as dívidas. Meu irmão finalmente conseguiu um emprego pela primeira vez na vida. Minha mãe tentou me ligar várias vezes. Dessa vez não atendi imediatamente. Eu precisava proteger a paz que levei tantos anos para construir. Com o tempo, respondi algumas mensagens. Perdoar era possível. Esquecer não. Hoje, quando caminho pelos corredores da sede da empresa e vejo centenas de pessoas vivendo do trabalho que construí, lembro daquela garota que esperava sozinha por uma família que nunca apareceu. Se eu pudesse dizer apenas uma frase para aquela versão mais jovem de mim, seria esta: continue caminhando. Um dia, as pessoas que ignoraram o seu começo vão descobrir que perderam a oportunidade de fazer parte da sua vitória. E, naquele momento, percebi que o verdadeiro sucesso nunca foi alcançar uma avaliação de Uzalals. 150 milhões. Foi finalmente deixar de implorar por um lugar na mesa de pessoas que jamais souberam enxergar o meu valor. Antes de encerrar minha história, quero dizer uma coisa para quem está me ouvindo. Durante muitos anos, eu acreditei que precisava conquistar o amor da minha família através das minhas conquistas. Achava que se trabalhasse mais, ganhasse mais dinheiro ou provasse meu valor, finalmente seria aceita. Eu estava errada. O verdadeiro valor de uma pessoa nunca depende da aprovação de quem escolhe não enxergá-la. Construir uma empresa de mais de 150 milhões mudou minha vida financeira, mas não curou as feridas da infância. O que realmente me curou foi entender que eu não precisava mais correr atrás de pessoas que nunca correram atrás de mim. Hoje vivo em paz. Tenho uma equipe que acredita em mim, amigos que comemoram minhas vitórias e pessoas que me respeitam pelo que sou, não pelo que possuo. Minha família perdeu a oportunidade de caminhar ao meu lado quando eu mais precisava deles. E essa foi uma escolha que eles fizeram, não eu. Se você está passando por algo parecido, nunca deixe que a rejeição de alguém determine o seu futuro. Use a dor como combustível. Transforme o silêncio em disciplina. E transforme cada você nunca vai conseguir na motivação para continuar. Porque no final, a melhor vingança nunca é destruir quem te machucou. É construir uma vida tão extraordinária que você nunca mais precise da aprovação deles para ser feliz. Obrigado por ouvir minha história. Se ela tocou seu coração, compartilhe nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo e conte. Você acredita que eu tomei a decisão certa naquela noite? Vou ler os comentários com muito carinho. Até a próxima história.